Bom, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos recomeçando a live porque ela caiu. Vou ter que voltar lá no começo novamente para outras pessoas que estão chegando. Bem, gente, como eu estava dizendo lá no início, hoje nós temos mais um comunista vagabundo preso, Beto Richa, e a sua amada esposa Fernanda Richa. Bom, nós sabemos que todos os políticos fazem parte do sistema comunista no Brasil, todos. A Lava Jato, ela vem fazendo o seu serviço. Eu estava falando aqui que muita gente imagina que o Sérgio Moro, ele é o gênio da lâmpada mágica. Ele diz assim: hoje eu vou prender o Lula, hoje eu vou prender o Beto Richa, como se ele tivesse o poder para isso. Então o que as pessoas têm que entender é que todos esses políticos que estão sendo presos e outros que não foram presos, eles fazem parte do sistema. E quando você prende um político, a Polícia Federal investiga, junta provas, manda para o Ministério Público e o Ministério Público volta para o juiz Sérgio Moro, e como muitos têm o foro privilegiado, não podem ser presos. Quando eles saem do foro privilegiado, eles são presos. Mas o Temer está envolvido, Aécio Neves, Requião, Beto Richa, todos, gente. Eu tenho dito aqui que todos fazem parte do sistema. Por quê? Porque as pessoas, elas imaginam, o brasileiro imagina que o problema do Brasil é a corrupção. Também é corrupção. Mas a corrupção, ela é a cereja do bolo. O problema do Brasil é o comunismo. Comunismo no Brasil. Quando um político entra no sistema, eu estava dizendo aqui, você já viu uma teia de aranha? Imagina uma teia de aranha. Aqui tem uma teia de aranha. A aranha está bem aqui no centro. O que acontece? A aranha, ela arma um sistema, uma teia de aranha, e quando o inseto ele entra nessa teia de aranha, ele vê a aranha e diz assim: lá está a minha refeição, vou pegar a refeição. E ele não se dá conta que ele é a refeição da aranha. Por quê? Porque a aranha criou um sistema para que ela possa pegar esses insetos. O que acontece? Imagina que o comunismo, ele criou um sistema no Brasil. E esse sistema, ele vem desde 1822, que eu já falava na live lá atrás. Em 1822, a maçonaria, através de José Bonifácio, que era maçom, de Dom Pedro I, que era maçom, eles deram um golpe em Dom João VI, e pegaram o Brasil e entregaram para a maçonaria. Por que eu falo da maçonaria? Porque o comunismo, gente, a maçonaria antecede o comunismo. O princípio do comunismo é baseado na maçonaria. Como eu vim explicando lá atrás, a maçonaria surgiu em 1717 com o objetivo de destruir o Ocidente, a cristandade, e implantar uma ordem maçônica no mundo, onde ela possa governar, ter o poder na mão. Então, em 1822, surge um sistema no Brasil, comandado pela maçonaria. E o comunismo, o pai do comunismo, Karl Marx, era maçom. Nasce o comunismo junto com a maçonaria, lá atrás. Então, toda a imprensa na época escrita, porque não existia a televisão, toda a imprensa, os políticos, poetas, Machado de Assis era maçom na época, muitos e muitos e muitos. Eles vieram aparelhando o Brasil.
Então, no Brasil, foi criado um sistema comunista. O primeiro país comunista foi criado em 1917. Por quem? Por Lenin. E em 1922, no Brasil, é criado um partido comunista. O primeiro partido mais antigo do Brasil é o comunismo. E Lenin dizia que era preciso criar vários partidos comunistas. Por que eu estou contando isso novamente, gente? Eu tenho repetido muita coisa, mas tudo isso é muito importante, porque tem muita gente nova na live. Então eu quero que você entenda que no Brasil o sistema criado é comunista. Todos são comunistas. Todos. A imprensa, né? As universidades, as diretorias, chefias, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, todos fazem parte do sistema comunista. Então, quando um político entra na política, ele entra no sistema. Você imagina assim, que essa teia, essa aranha que está aqui no centro, imagine que isso daqui é o sistema, é o comunismo e a maçonaria. Imagine que a teia de aranha é o sistema comunista preparado. É por isso que um vereador, hoje, ele ganha uma média de 5.600 a 21 mil reais, dependendo do município. Por quê? Porque quando ele entra no sistema, o sistema prepara ele para a corrupção. Para a corrupção. Quando ele entra, quando ele chega a ser um deputado estadual, federal, aumenta a corrupção. Porque o sistema quer preparar o político para que ele não saia do sistema. E se ele sair do sistema, o sistema elimina ou denigra a imagem, se é um político que pretende fazer alguma coisa pelo Brasil. É por isso que o Brasil está de mal a pior, gente. Nenhum político vai fazer o que precisa fazer no Brasil, porque todos estão envolvidos no sistema. É por isso que o Lula, chefe da organização, foi preso, Beto Richa foi preso, e outros políticos que só não foram presos por causa do sistema. Então a nossa luta no Brasil não é pela corrupção, também. Mas o problema é o comunismo, o sistema, que a gente tem explicado isso. E as pessoas não conseguem entender que o problema no Brasil é o sistema. E quando os militares saíram do poder, há 30 anos atrás, os comunistas tomaram o poder, de vez, e vieram preparando o Brasil. Então, se você pegar na época do regime militar, que não foi uma ditadura militar, eu ainda quero fazer um vídeo explicando passo por passo o porquê que o Brasil não foi uma ditadura militar. O Brasil foi um regime democrático militar. Por quê, gente? Quando os militares eles assumiram o poder, eles assumiram por quê? Porque no Brasil estava sendo tentado implantar o comunismo. Começou lá em 1959, quando Fidel Castro assume o comunismo diante do mundo. Cuba passa a financiar o comunismo no Brasil. Zé Dirceu, Dilma, Lula, essa cambada de vagabundo, para eu não dizer um nome mais feio ainda, estavam tentando implantar o comunismo no Brasil. Os militares assumiram o poder no Brasil. O que é uma ditadura, quando você fala em ditadura? Quando você pega Lenin,
o poder está concentrado em um homem. Quando você pega Stalin, né, Hitler, quando você pega Fidel Castro, o poder está centralizado em um homem. Quando você pega os militares no poder, é bom lembrar que os militares ficaram 21 anos no poder. 21 anos. E qual deles foi o ditador? Lembrando que nós tivemos 5 generais presidente no regime democrático militar no Brasil. Está aqui Castelo Branco, está aqui Costa e Silva, está aqui Médici, está aqui Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Por que eu mostro isso para você? Para você entender que no regime militar não estava concentrado em um homem, estava concentrado num regime democrático, onde outros presidentes assumiram. Claro que era presidente militar. O Brasil ia ser governado por comunistas? E só lembrando as pessoas, a todos, que os militares, eles criaram a estrutura do Brasil. Você sabia disso? Aos mais jovens, a geração que não viveu no regime democrático militar, que não tem ideia do que os militares fizeram, porque a esquerda, através das universidades, reescreveram a história do Brasil, contada por uma visão da maçonaria e do comunismo. Mas os militares criaram o Banco Central no Brasil. Os militares criaram a Polícia Federal no Brasil. Os militares criaram a Eletrobras aqui no Brasil, no regime militar. Criaram a Embratel aqui no Brasil, no regime militar. Criaram a Telebrás, Infraero, Embraer, usinas, Angra 1, Angra 2, criaram o Proálcool no Brasil em 1976, quando eu nasci, em 76. 90% dos carros, na época, era álcool. No Brasil, os militares, o regime militar, tirou o Brasil do 41º economia do mundo e colocou o Brasil na 8ª economia do mundo. Esse foi a ditadura militar? O índice de criminalidade no Brasil estava lá embaixo. E se você perceber que foram no regime democrático militar que foi criado o teu fundo de garantia por tempo de serviço, PIS, PASEP, BNH, né? Tudo isso foi criado no regime democrático militar. Tinha 3.000 quilômetros de pavimentação. Os militares assumiram o regime militar, entregaram o Brasil com mais de 43.000 quilômetros pavimentados. Toda a estrutura do Brasil foi criada no regime democrático militar. Aí vem um abestado de 20 anos de idade que se formou numa universidade comunista, federal, falar da ditadura militar. Esse mesmo vagabundo, porque uma pessoa que distorce a história do Brasil, qual o nome que você daria? Se não seria um vagabundo. Então, gente, o regime democrático militar criou a estrutura do Brasil. E ele pegou o Brasil numa época onde tinha 80 milhões de habitantes. Quando o governo civil, os comunistas assumiram o poder. Bom, eu falei dos militares,
certinho, criaram a estrutura do Brasil. Como que está a situação da Petrobras? Me diz. Os comunistas no Brasil entregaram o Brasil para a China, gente. Entregaram o Brasil para a China comunista. As hidrelétricas foram entregues para a China. As ferrovias foram entregues para a China. Empresas alimentícias foram entregues para a China. Os bancos do Brasil foram vendidos para a China. O Banco do Brasil agora, há pouco tempo, está sendo vendido para a China. A Caixa Econômica Federal, em julho, foi vendido para a China comunista. A China comunista está criando no Brasil uma base militar. Aqui no Brasil, com mísseis apontados para os Estados Unidos. Então, gente, vocês têm medo do regime democrático militar no Brasil novamente? E eu digo uma coisa, eu tenho escrito nas minhas páginas do Facebook que minha opinião, pelo que eu venho estudando de política e do comunismo há 7 anos atrás, Revolução Cultural, minha opinião está registrada. Eu acredito que não vai haver eleições no dia 7 de outubro no Brasil. Que os militares tomam o poder no Brasil antes das eleições. Minha opinião, pelo que eu venho estudando. Eu afirmo isso, minha opinião. Posso estar errado? Posso estar. Mas há 1 ano atrás, se você pegar nas minhas postagens, eu dizia que o Jair Bolsonaro não assumiria, não entraria para disputar uma eleição, porque o comunismo não deixaria. Eu disse isso há 1 ano atrás. Se você pegar as minhas postagens, você vai ver isso, que o Bolsonaro não chegaria a disputar uma eleição. Ah, mas ele ainda está vivo. Sim, ainda está vivo. Por pouco. Por pouco. Mas para não fugir do assunto, gente, por que eu acredito que os militares vão assumir o poder? Ah, mas por que não houve intervenção? Gente, a intervenção já aconteceu. A insurgência dentro do Brasil já aconteceu. Gente, é só se ligar aos fatos. A coisa é muito simples. A insurgência já aconteceu. Por que os Estados Unidos não veio? Por que os militares não assumiram antes o poder? Porque os militares no Brasil, houve uma infiltração comunista. E os poucos, ou uma grande maioria dos militares, porque a infiltração se deu na cúpula do alto comando no Brasil, não nas forças armadas, na sua instituição em geral. Houve ali uma infiltração, sim, do comunismo. Por que eu digo isso? Porque se você pegar o livro do Coronel Ustra, A Verdade Sufocada, que estava em 1964, quando os militares assumiram o poder, o Coronel Ustra conta em seu livro que haviam mais de 200 comunistas infiltrados no exército, naquela época. Só que o comunismo se infiltrou ali na cúpula. Então, os militares, se eles assumissem a intervenção agora, pouco tempo antes, o que iria acontecer? Não iria dar certo, porque eles estão sozinhos. O povo ainda tem uma mentalidade equivocada dos militares. Os Estados Unidos estavam lá, no Oriente Médio, resolvendo os pepinos lá. Quando eles resolveram as questões no Oriente Médio, deixaram mais ou menos apaziguada, eles voltaram a atenção para o Brasil. Por causa que
a América Latina, América do Sul, não só o Brasil, mas a América do Sul, é comunista. Quando os militares saíram do poder, o comunismo assumiu no Brasil. Todos, todos. Temer está junto, Lula está junto, Aécio Neves, Ciro Gomes, todos estão juntos. É o sistema comunista. O nosso combate é contra o sistema. Não é fora Temer, não é fora Lula, é fora todos. É fora essa cambada de vagabundo que estão derrubando o Brasil. Não é só um, não é só dois, é o sistema. E então o que aconteceu? O Brasil, o bloco, se tornou comunista. A Venezuela chegou ao ápice do comunismo. E os Estados Unidos estão preocupados. Por quê? Porque se tem mísseis do Brasil apontado para eles, eles vão deixar que a América Latina se torne um país comunista? Lógico que não. E é por isso que veio, há pouco tempo, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que a mídia ficou calada. Na sequência, veio o general da defesa dos Estados Unidos no Brasil, do Pentágono. Nunca na história havia vindo um general no Brasil. E veio James Mattis para o Brasil. E na sequência, veio quem? Veio o caçador de comunista dos Estados Unidos, Bob Goodlatte, para o Brasil. A mídia escondeu. Esteve há pouco tempo. E na sequência, veio 300 fuzileiros navais dos Estados Unidos que estão no Brasil, com o seu comandante, que se chama Robert Blake Neller, que está no Brasil. Aí vem uns abobados, nossa, mas 300 fuzileiros? A Marines Corps, ela vem para um país para preparar o caminho, não para fazer a intervenção de fato. Ela vem para preparar. E já houve a insurgência aqui no Brasil. Já houve a insurgência. Então o Brasil, gente, não é soberano. O Brasil não é independente. O Brasil é um país comunista, que foi implantado o comunismo pela via cultural Antônio Gramsci, não pela Revolução Armada. Então, como eu explicava aqui sobre a teia de aranha, aqui está o comunismo, a maçonaria e o sistema. Quando você entra no sistema, eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Todos os 34 partidos políticos no Brasil são comunistas. Todos. Pelo amor, gente. Todos. A única diferença é que esses 34 partidos políticos, eles seguem duas linhas de comunismo no Brasil, que é o comunismo revolucionário, marxista-leninista, que nós temos o PT, PSOL, PSTU, e por aí vai. Tem mais partido. Esse é o revolucionário. E temos o socialismo fabiano. O que é o socialismo fabiano? É implantar o comunismo pela canetada, por leis. Quais partidos que fazem parte? PSDB, do vagabundo Beto Richa que está preso. PMDB, do vagabundo Temer, que está por aí, por enquanto. PSL. Todos os partidos são comunistas. A única diferença é quando você entra na teia de aranha, você vai seguir duas linhas de comunismo. Ou o revolucionário pelo PT, PSDU, PSOL, ou pelo fabianismo. Mas o sistema é preparado. E eu tenho explicado isso há mais de 5 anos.
E a pessoa vem dizer para mim, mas se você não for votar, a esquerda vai. Qual esquerda, meu amigo? A revolucionária? O fabianismo? Todos estão juntos. E a Venezuela está vivendo o caos, gente. O caos. E estão fugindo para o Brasil e países vizinhos. Está no seu ápice. E por que os Estados Unidos e Donald Trump, ele vai invadir, já com o apoio de muitos países? Não é que, eu vou invadir, os Estados Unidos não saem invadindo o país à toa. Os Estados Unidos esgotam todas as possibilidades, todas as possibilidades para uma invasão. A invasão militar é a última opção. O Maduro já foi avisado pelos Estados Unidos há muito tempo. Esgotou-se o aviso, a diplomacia com Maduro. Não tem mais conversa. Agora é invasão militar. Só que para essa invasão militar acontecer, os Estados Unidos precisam do apoio do Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos sempre tiveram um relacionamento com o Brasil. Sempre. Quem tomou o Brasil não foi os Estados Unidos, foi a China. É a China comunista que está levando a metade do Brasil. Hidrelétricas, ferrovias, o monopólio comunista. Os Estados Unidos já é comunista. Em janeiro de 2019, agora, daqui 4, 5 meses, o Foro de São Paulo quer oficializar o Brasil como um país comunista. E o Temer, Aloysio Nunes, que é ministro das Relações Exteriores, um vagabundo comunista, que fez parte da guerrilha armada em 64, tentando implantar o comunismo no Brasil, é um ministro das Relações Exteriores no Brasil. E o povo dormindo. O Zé Dirceu, o articulador de todo o esquema, está solto. Porque o STF comunista soltou. Gente, o Aloysio Nunes, o Temer, deixou claro que em uma invasão na Venezuela, o Brasil fica do lado da Venezuela e não dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos interviram aqui no Brasil, na insurgência que já aconteceu? Porque quando os Estados Unidos invadirem a Venezuela, os Estados Unidos querem que o Brasil esteja ao seu lado. E é por isso que os militares na invasão da Venezuela vão assumir o Brasil, com o apoio dos Estados Unidos. É por isso que eu acredito que antes de 7 de outubro, agora, menos de um mês, os militares vão assumir o poder no Brasil. Eu acredito, pelo que eu venho estudando. Eu respeito cada um que pensa ao contrário, mas eu acredito que não vai haver eleições. A mídia está preparando eleições. Por quê? Porque no momento que os militares e os Estados Unidos intervirem na América Latina, a mídia vai dizer que houve um golpe dos americanos no Brasil. É isso que eles vão alegar, que houve um golpe. E vão tentar colocar você e eu, o brasileiro, contra os Estados Unidos, criando uma guerra civil no Brasil. Onde a esquerda, que já está infiltrada nas universidades, no STF, nas igrejas, vão parar o Brasil, alegando que está havendo uma ditadura. E nós já estamos vivendo uma ditadura comunista no Brasil. Por isso, gente,
Nós, hoje, sabemos que a intervenção não depende mais do povo. A intervenção hoje, ontem ela dependia. Talvez há 2 anos atrás, dependia. Hoje ela não depende do povo. A intervenção militar não depende do Congresso. A intervenção militar já está acontecendo. Já está acontecendo. E o pau vai pegar, gente. Por quê? Porque a intervenção militar já não depende mais do povo. Os Estados Unidos já interviram. Os militares do Brasil estão sob o comando do exército que é comandado pelos Estados Unidos. E a junta militar já foi criada no Brasil. O general Mioto já se reuniu com os Estados Unidos, com o general dos Estados Unidos, o sucessor do Vilas Boas, que eu acredito que o Vilas Boas é comunista. Pode ser que eu ainda esteja errado, mas eu acredito, pelo que eu tenho visto. E mais um outro general. Esses 3 generais comandarão o Brasil numa junta militar com mais de 30 generais. Comandarão o Brasil. E um desses 3 será escolhido pelos generais para ser o presidente interino do Brasil. Pelo que eu venho estudando, pelos fatos que muita gente não sabe. Então, gente, o Brasil precisa dos Estados Unidos. Porque é muito melhor ter os Estados Unidos do nosso lado do que ter o comunismo chinês. O comunismo, gente, matou, assassinou, torturou, trouxe miséria. De 1917 com Lenin até 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, que foi reformulado o comunismo. O comunismo, ele só é interessante na teoria. Igualdade, fraternidade, liberdade. Mas na prática não funciona. Na prática não existe. Se o comunismo é tão bom, o pessoal da Venezuela está fugindo lá. Por quê? O Brasil ainda não chegou ao ápice do comunismo. E os Estados Unidos não vai permitir. É um fato, gente. Então, gente, aprenda uma coisa. Todos estão juntos. Eu dei a minha opinião sobre Bolsonaro. Muita gente diz, o Bolsonaro é o cavalo de Troia. Eu, particularmente, eu acredito que o Bolsonaro não é um cavalo de Troia. Ele é um boi de piranha. Por quê? Ele não foi colocado para se infiltrar e destruir o Brasil. Ele foi colocado como boi de piranha. Vamos colocar Bolsonaro lá, né? Impulsionar o ânimo das pessoas para as eleições e depois nós acabamos com o Bolsonaro. Mas ele está vivo. Tá. E amanhã eles não podem acabar com ele? Quem que vai assumir? O general Mourão? Da maçonaria? Sistema comunista, lembra? Maçonaria e comunismo estão juntos. Então, gente, nós só devemos estar preparados para estar do lado dos Estados Unidos na invasão que vai haver na América Latina e no Brasil também. E esquecer de eleições, gente. Esquecer. Eu acredito que não vai haver, pelo que eu venho estudando. Mas independente de qualquer coisa, não estamos para as eleições. O Brasil vem sendo enganado por eleições por 30 anos.
E a cada eleição eles criam uma novidade. Na época do Collor, todo mundo gritando Collor, Collor, Brasil, pintava a cara, Collor. Fizeram um mito do Collor. E no final, mudou o sistema. Depois veio Lula. Criaram um mito do Lula, Lula lá. Chefe do crime organizado. E agora eles querem levar a eleição a qualquer custo. E criaram um mito. Eu não vou aqui afirmar categoricamente, mesmo sabendo que Bolsonaro foi lá, aprovou o SUSP, se reuniu com os Bilderbergs, mas o fato é que quem entra no sistema não sai do sistema. Porque quem manda no sistema é o comunismo, que vem de lá com a maçonaria desde 1822. Ah, mas então se a maçonaria e o comunismo estão juntos desde 1822, nós não podemos fazer nada. Nós podemos, porque nós temos aquele que está lá em cima, do nosso lado. E quando ele está do nosso lado, ninguém pode conosco. Davi e Golias, pequenino Davi, derrotou Golias. Então nós podemos derrotar o sistema. Não importa se é a maçonaria, se é o comunismo, não importa. Nós podemos e conseguimos. Devemos acreditar, lutar. Haja o que hajar. Como diz o velho ditado, devemos lutar. Então, gente, compartilha, né, na sua página, no seu grupo, dê seu like se você gostou, né, que logo, logo vamos estar voltando com mais live, né. Essa live vai para o YouTube. Quem não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Nós já estamos com 6.000 inscritos no YouTube, com quase 70.000 visualizações, né. Entra lá, inscreva-se, toca o sininho, né? Dê seu like para que o YouTube cresça. Tamo junto nessa batalha. Você que não vai para as eleições, tamo junto. E mesmo você que vai, né? Você vai ver tudo aquilo que nós estamos falando, porque isso daqui está registrado. Como eu registrei lá atrás muitos fatos que aconteceram. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser, selva. Até a próxima.